Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Chegamos para mais uma edição do Agro Record e hoje tem matéria curiosa, já na abertura do Agro Record. A gente vai mostrar para você como é que funciona a produção, a venda e até o aluguel de árvores adultas. Um mercado bastante promissor, inclusive pelo fato de que pessoas que vão fazer festas, fim de festa, alugam essas árvores para enfeitar o ambiente. Enfim, mercado, como eu disse e repito, bastante promissor. Você vai ver também novas técnicas que foram descobertas por um biólogo com esse conhecimento que tem não só do meio ambiente, mas como produtor de mel que é e conhecendo de fato as abelhas, ele decidiu estudar e descobriu novas técnicas. Por exemplo, troca de rainha nas colmeias e a suplementação alimentar são duas entre essas técnicas capazes de preservar as abelhas e manter a produção de mel em alta. E ainda você vai ver também que coreanos que vivem no Brasil estão investindo na produção de cafés especiais, tipo exportação. E na receita da fazenda, a de hoje é bacana demais. Fácil de fazer, se você começar a preparar agora vai dar para saborear no seu almoço. É o churrasco acompanhado de farofa, mas com banana também. Uma delícia! Então faz assim, hein? Você aconchega no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Como eu disse, a matéria de capa do Agro Record de hoje fala sobre um segmento bastante interessante, viu? A gente foi até Herculândia, ali na região de Marília, para conhecer uma produtora que faz o plantio, faz a venda, caso haja interessados na compra, e até o aluguel de árvores adultas, especialmente para festas, casamentos, aniversários, enfim. E ela enveredou por esse caminho e está encontrando excelentes resultados. Vamos conhecer. Para quem gosta de plantas, entrar em um lugar como este é como chegar ao paraíso. A enorme diversidade de espécies, cores e formas chama a atenção, assim como o tamanho de algumas mudas e plantas. Afinal, quem é que não gostaria de ter um pé de jabuticaba, de goiaba ou de romã como este, produzindo no quintal de casa ou em uma chácara? E se não tiver que esperar um longo tempo para colher os frutos, melhor ainda, né? Foi apostando na pressa dos consumidores que há mais de 30 anos os donos desse viveiro de mudas em Herculândia, na região de Marília, começaram a desenvolver técnicas de cultivo e replantio de plantas adultas. Um mercado mais do que promissor. Quando você chega numa obra, vê uma obra muito grande, aí você observa que as pessoas ficavam tristes em colocar aquelas plantas pequenininhas. Aí a gente começou a analisar que precisava de uma coisa diferente no mercado. Aí chegamos em casa, fomos estudar, fomos ver o que dava para melhorar nessa área. Aí a gente fez essas coisas aí, cortamos o tambor no meio e fizemos teste. Aí a gente viu que funcionou. Começou a desenvolver bem a planta, começou a crescer rápido e a gente optou por isso aí. E agora, graças a Deus, né? Graças ao meu bom Deus, tá dando certo, viu? Posso reclamar não, tá? A coisa tá indo bem. O tempo de cultivo para se chegar à fase adulta varia, claro, de acordo com o tipo da planta. As árvores frutíferas e as palmeiras de até 15 metros de altura estão entre as mais procuradas. O preço varia de R$ 700 a R$ 5.000, de acordo com o tamanho, o tipo e a logística necessária para levá-la até o local desejado. A produtora conta que já entregou árvores frutíferas adultas para paisagismo até no alto de prédios em São Paulo. E a procura por este tipo de produto tem só aumentado. O mercado está tão aquecido que mais de 80% das plantas comercializadas por aqui são adultas. Mas, para atender esse público exigente, é preciso, além de dedicação, muita paciência. Esta jabuticabeira, por exemplo, já tem 4 anos. Mas, para a planta chegar nesse porte aqui, são necessários mais de 20 anos de cultivo. Algumas plantas são transplantadas diretamente do solo para o local escolhido, mas para facilitar o transporte e principalmente a adaptação da planta no novo endereço, as mudas são cultivadas em latões e vão sendo replantadas em recipientes cada vez maiores, como nestas caixas d'água. Isso exige um cuidado especial com a adubação e a irrigação, para que não faltem os nutrientes necessários a elas. Não é fácil não, viu? É uma dedicação muito grande, é em cima constantemente, é olhar, é sistema de poda, algumas exigem poda, outras exigem um pouco mais de adubação. É uma série de fatores assim que você tem que estar em cima. Não é fácil não. Para ela chegar, vamos supor aí uma pitangueira aí de 3 a 4 metros de altura, é muito cuidado.
Graças às técnicas de cultivo empregadas, ao contrário do que muita gente imagina, as espécies comercializadas já na fase adulta não são indicadas somente para grandes ambientes. Outra possibilidade que também está sendo bem explorada pelos produtores da região é o aluguel dessas plantas enormes para decoração em eventos. A gente observou que o pessoal ficou doido atrás disso. Então, o que a gente teve para poder fazer ajudar? Porque é difícil, todo um casamento você vender, a pessoa comprar, é um investimento muito alto. Aí a gente tem a opção de alugar. Então, a gente já aluga jabuticabeira, pitangueira, palmeira, aí é o que o cliente quer. Eu já coloquei jabuticabeira dentro de salão com um caminhão muque, de 4, 5 metros de altura aí, e foi fantástico. Coisa mais linda do mundo. Então, hoje o mercado está propício a tudo. Então, há um jeitinho para tudo, desde que há harmonia com todos, né? Você vai conhecer agora a história de um biólogo que, além desse conhecimento técnico, ele também é produtor de mel. E preocupado com essa coisa do extermínio em massa de abelhas e a possibilidade de um dano ambiental sem precedentes, ele começou a pesquisar novas técnicas e descobriu, por exemplo, que a substituição das rainhas nas colmeias e até a suplementação alimentar das abelhas são capazes não só de preservá-las, como também manter em alta a produção de mel. Vamos conhecer. Um café caprichado, frutas, pães, queijo, mesa farta graças a elas. As abelhas são responsáveis por 70% do que consumimos. As abelhas dependem das flores para se alimentar. Então elas buscam nas flores a sua fonte de alimento, que é o néctar e o pólen, né? E nesse visitar as flores, ela faz a principal função delas, que é a polinização. A partir daí é que vem a produção agrícola. Ele também é biólogo e oferece cursos aqui. Essa propriedade que vocês estão visitando exatamente está sendo moldada para isso, para virar uma escola de criação de abelha. Já tem acontecido alguns cursos, alguns treinamentos, parceria com centros de pesquisas, universidades, para divulgar isso, para ensinar as pessoas a criarem. E é claro que eu quero provar esse mel. Aliás, é possível, Celso, provar direto ali do favo? Mônica, é isso aí. Esse é o mel 100% natural, extraído das caixas das abelhas agora. Você pode provar à vontade. E como que eu faço? Eu posso pegar um cortadinho Pega desse? um tabletinho desse e põe na boca. Masca como se fosse um chicletezinho. Vamos lá. Bom, né? Nossa, que delícia, gente. É fantástico. E ele não tem um sabor assim tão enjoativo como o mel na colherada, né? E o favo é gostoso. Isso. Como se fosse um chicletinho mesmo. Exato, exato. O mel é usado em muitas receitas e tem propriedades medicinais. Eu até brinquei aqui, Celso, falei, ai, que vontade de comer o favo, mas não pode comer o favo, né? Apesar disso, a gente não joga o favo fora, dá para aproveitar também. De jeito nenhum. Toda essa cera é totalmente reutilizada. E essa cera que a gente vai usar na indústria depois, cosmética, a gente usa para fazer vela. Entendeu? E a cera que a gente está falando é essa daqui, olha, o favo se transforma em cera, gente. Exatamente. Depilação para as Depilação mulheres, pras meninas, olha, né? Batom, é feito de Batom, cera de o abelha. que mais? Arreios, celas dos animais também é encerado com cera de abelha. Os surfistas hoje estão usando para passar nas pranchas. A parafina, uhul! Exatamente. Então tem assim, uma amplitude muito grande o uso da cera. Gente, olha a importância das abelhas para a gente. Até por sinal, no primórdio da criação de abelha, as abelhas eram criadas não exatamente para produzir mel, mas era criada para produzir cera, porque lá no passado não tinha luz, né? Então era usado para fazer a cera, era o produto mais importante lá no primórdio da criação de abelha. As abelhas trazem o néctar e o pólen para as casas delas. No apiário, elas recebem cuidados especiais. A gente tem que fazer manejo, o acompanhamento do desenvolvimento dessas abelhas. Então a gente tem que abrir essas colmeias pelo menos de 15 em 15 dias, onde a gente verifica o estado de postura da rainha, o desenvolvimento das crias, a gente reforça com a alimentação, tá? Uma série de fatores que a gente faz para obter grandes volumes de produção. Nessa propriedade tem cerca de 150 colmeias. Em cada uma vivem em torno de 80 mil abelhas. Outro produto muito importante que elas fabricam é o própolis. Ele se forma dentro das colmeias. É esse material escuro aí. O própolis é uma resina que as abelhas colhem dos vegetais para usar tanto para fazer asepsia total de dentro da casa delas. Pra você ter uma ideia, antes da rainha botar naqueles alvéolos,
a abelha vem, passa uma tintura para deixar o ambiente totalmente asséptico. Então, o própolis é sim um medicamento usado como antibiótico e antisséptico, mesmo para as abelhas, que também a gente pode usar. O pólen que elas trazem também é aproveitado e tem grande utilidade na gastronomia. Na natureza, a gente tem as substâncias que formam as proteínas, que são os aminoácidos. Na natureza, nós temos 23 tipos de aminoácidos. No pólen, eu tenho 21 deles. Outras fontes de proteína que nós estamos comum a consumir na nossa dieta, como leite, ovo e carne, não conseguem ter todos esses aminoácidos como o pólen tem. Apesar de pequenas, as abelhas são muito importantes. E o que assusta é que elas estão morrendo. O principal motivo são o uso dos agrotóxicos nas culturas agrícolas. Com a mortandade dessas abelhas, o declínio da produção agrícola também vai existir. Daí a importância de preservá-las. E quem puder pode colaborar, criando em casa. Uma opção são essas menores, que não têm ferrão e chamam jataí. Isso aqui é um potinho de mel de abelha jataí, onde vocês vão poder provar aqui, em natura, o mel de abelha jataí. É mais suave. Realmente, ele é mais suave, mais delicado, e cada abelha, cada espécie de abelha tem um saborzinho diferente. Aí a gente tem a jataí, tem a mandaçaia, tem a tubuna. A vantagem dessas abelhas é que são abelhas sem ferrão. Então pode ser criada no jardim de casa, na área urbana, tranquilamente. Uma criança pequena, 10, 12 anos, pode mexer numa boa. É preciso mais conscientização sobre o assunto. Uma agricultura mais moderna seria a solução para evitar uma catástrofe. O grande dilema nosso hoje é reverter essa agricultura convencional com agrotóxicos para agriculturas mais modernas, que, por exemplo, a produção orgânica, os sistemas agroflorestais que está fortemente sendo implantado, e mostrando para a humanidade que é possível produzir alimentos em quantidade e volume para alimentar a humanidade de uma forma sem a química, sem os agroquímicos. Agro Record faz agora a primeira parada e já depois do intervalo tem as cotações da semana e você vai ver quais são as técnicas usadas por coreanos que vivem no Brasil na produção de cafés especiais, tipo exportação, coisa fina. Mas aguenta a mão aí, voltamos já, em instante só.